você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Na nossa jornada de amadurecimento, de santificação, de aprender e conhecer sobre a vontade de Deus, nós podemos falhar. Nós erramos, nós pecamos, nós transgredimos aquilo que seja a natureza de Deus, vivendo de forma contrária, tomando ação. O que não podemos fazer? Nós não podemos continuar no erro, mas devemos revelar arrependimento. Mas que arrependimento? Como ele se manifesta? Nós precisamos entender isso. Paulo, falando aos irmãos de Corintos, na sua segunda carta, ele afirma no capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A questão de que a tristeza deve e vai revelar quando nós pecamos, sim, mas para onde ela vai nos levar? Essa é a questão. Nós precisamos entender que quando erramos, o arrependimento vem, a tristeza antecede. Agora nós precisamos ter uma consciência clara que isto faz, ou seja, estes tropeços faz parte da jornada. O que não faz parte, primeiro, é o continuar no pecado, é continuar na prática de uma realidade que é fora daquilo que Deus nos chamou para viver, que transgride aquilo que nós somos, que revela uma natureza contrária que Deus nos criou. Mas quando nós pecamos, nós nos entristecemos, nós devemos nos voltar para Deus, caminhar em rumo à direção de Deus, não na do mundo. Não podemos nos afastar dele, nem da sua vontade, nem do seu querer. Devemos levantar, sacudir a poeira, revelar de fato arrependimento e continuar na jornada de crescimento. É isso que nós somos chamados para viver. Nós precisamos entender isso, pois se não compreendermos, podemos nos deixar ser dominados pela tristeza, mas para a tristeza que nos afasta de Deus, da sua vontade e do seu querer. Precisamos nos converter a Deus, converter ao seu coração, à sua vontade, ao seu querer. E isso a gente faz à medida que nós caminhamos, que nós conhecemos o Pai, conhecemos da sua vontade. Pois é a consciência de quem nós somos e de onde estamos e da obra que ele realizou em nosso favor é que nos levará para longe do pecado, ou seja, para longe da possibilidade de tropeçarmos. E a gente precisa entender isso. Mas se tropeçarmos, nós precisamos encher o nosso coração da tristeza e do arrependimento que nos leva para Deus e não que nos afasta dele. Buscar o consolo, o conforto no Senhor, arrependidos de nossos atos, mas tendo a certeza que não podemos continuar a viver nesse estilo de vida. Nós não podemos andar segundo o pensamento natural, mas devemos nos aproximar de Deus. Por isso, a tristeza que devemos manifestar é a tristeza que nos conduz para Deus, que expressa o verdadeiro arrependimento, o arrependimento que gera vida, e não simplesmente que busca o alívio daquela situação para um modo de pensar do mundo. Nós precisamos entender e crescer que nós temos que amadurecer, que precisamos fazer essa jornada para crescermos, para rejeitarmos as paixões humanas, para rejeitarmos a forma de pensar deste mundo, pois ele nos capacitou para isso. Que a gente possa crescer, amadurecer e buscar o conhecimento do Senhor, pois é no conhecer o Senhor que está a verdadeira vida, a vida eterna, revelada por Cristo, nosso Senhor. Que a gente cresça, amadureça, que a gente busque o conhecimento do Pai, para andarmos na sua vontade, revelando o seu reino e sua glória. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.